Veja, alguns dizem que eu sou perseguidor da religião, que eu sou um crítico muito severo da religião ou dos líderes evangélicos. Mas a grande verdade é que, sem generalizar, uma grande parcela dos líderes evangélicos deveriam estar na cadeia e alguns políticos, do mesmo modo, tendo seus mandatos perdidos ou alguns na cadeia. Não é preciso aqui uma aula de direito constitucional, direitos fundamentais, direito público e administrativo para nós mostrarmos aquilo que diz o ordenamento jurídico brasileiro com relação à separação entre religião e Estado. Pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá, nós estamos lá em todos os nossos municípios. O senhor não me pediu e nem precisa. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do Senhor. Na época de eleição e do Senhor. Na época de eleição e do Senhor. Entendendo que em determinado momento há uma necessidade diretamente de um diálogo entre o poder público e a religião civil. Isto não quer dizer que os agentes públicos, agentes políticos, diretamente devam utilizarem dessas estruturas para se valerem. O Decreto-Lei 201/67, que versa sobre a quebra de decoro parlamentar, a conduta, os procedimentos do parlamentar em relação ao seu mandato, deixa muito claro. Diz que o parlamentar não pode utilizar do seu mandato para o benefício próprio, pessoal, para satisfazer e alcançar os seus próprios interesses. Isso significa que o mandato do parlamentar é tutelado pelo próprio direito e que de alguma forma precisa estar relacionado ao interesse público. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Estamos precisando de obreiro lá e esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. Esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. Esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. Portanto, quando o parlamentar está preocupado na promoção da sua imagem ou mesmo na consolidação do seu próprio mandato, não se preocupando com a sua prática, com a sua conduta de infração político-administrativa ou, em algumas vezes, até mesmo criminal, se valendo do poder econômico, da forma de articular e utilizar dos cofres das igrejas evangélicas para sustentar o seu mandato, isso está em total desconformidade com o Decreto-Lei 201/67. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, nós não precisamos falar muito, é um dos que tem se portado desta maneira. Não vejo problema algum em um líder partidário frequentar uma igreja, mas o que nós estamos vendo aqui é mais do que frequentar uma igreja, é estar ligado diretamente com a manipulação, com o controle, com o abuso de poder econômico, evidentemente, para poder buscar benefícios próprios ou ter apoios políticos. Tira a foto aí. Tem que levar ele lá. Nós sabemos que o pastor Abner Ferreira ou os demais líderes evangélicos que têm as suas igrejas espalhadas na federação, eles exercem influência e poder sobre os membros da igreja. Portanto, um parlamentar que vai a um culto exclusivamente para manter uma relação e buscar um apoio político diretamente e ainda utilizando-se da máquina pública para isso, ele está cometendo quebra de decoro parlamentar. Se aparecer lá o grupo do outro lado, é do outro lado, não tem nada a ver com a gente. Sim, está cometendo quebra de decoro parlamentar, principalmente se ele se utiliza do mandato e também dos mecanismos econômicos para poder obter tal apoio. Presidente, agora sim, fazendo aqui isso claramente, para os irmãos verem como é que nós, essa mesa diretora, pauta suas ações. O dinheiro não nos apetece. O dinheiro não nos apetece. Deus disse a Abraão: Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei. O dinheiro não nos apetece. O dinheiro não nos apetece. O que fica muito claro aqui nas falas do próprio líder evangélico é a clara evidência de que nós temos aqui alguns crimes e infrações muito claras. As igrejas evangélicas ou os templos evangélicos, eles são assegurados na Constituição, garantidos de proteção e inviolabilidade para a prática de culto, para atividades religiosas e litúrgicas, não política. Por quê? Porque é uma separação entre o poder estatal e o religioso.
Portanto, quando um pastor evangélico utiliza do púlpito da igreja, claramente, veladamente, fazendo apoio, e isto aqui que você está vendo, ele está sim transformando a igreja em um comitê eleitoral, o púlpito em um palanque político e desviando a função da igreja de acordo com o Código Civil e com a própria Constituição. E o parlamentar que se utiliza desta oportunidade de poder buscar os seus próprios interesses, utilizando os mecanismos econômicos estatais e o seu mandato, está sim cometendo infração político-administrativa e quebra de decoro parlamentar. Sua reeleição vai ser tranquila como deputado. E é mais 2 anos lá na presidência, que não tem como a gente aceitar. Está tudo muito em paz. Os princípios básicos que devem nortear a atividade de um parlamentar é o princípio da impessoalidade, da transparência e da legalidade, também da moralidade. E, portanto, é evidente que utilizar-se do mandato para buscar benefício próprio, ainda que seja a própria reeleição. Sua reeleição vai ser tranquila como deputado. Mantendo relação direta econômica, política, com os líderes evangélicos, sobretudo nos templos, é, na verdade, a quebra de decoro parlamentar. Isto é indiscutível, mas é evidentemente que muitos dirão, que isso? Isso é cercear a liberdade e o direito. Não, isto é separar religião e Estado, o mandato do parlamentar, que deve, sim, ser estendido a toda uma sociedade civil, mas em relação às igrejas evangélicas, não pode absolutamente estar diretamente ligado. Não é possível que venhamos admitir que os pastores evangélicos e os políticos utilizem da estrutura religiosa, de acordo com as garantias constitucionais, para buscarem os seus próprios interesses. O senhor não joga para a galera. É duro você ter um presidente que joga para a galera, expõe a casa. Aqui não. Aqui é tranquilidade.